Olá, turma, tudo bem? Então, essa videoaula vai ser para a gente fazer a correção do nosso estudo dirigido, né, da disciplina de Estudo do Movimento 2, e o tema é Análise do Movimento de Quadril e Pelve. Então, a primeira questão era para a gente definir os ossos que compõem a pelve e suas respectivas articulações, né? E aí a gente tem o osso ilíaco, ou ilho, o sacro e o fêmur. Esses são os principais ossos. Do ponto de vista articular, a junção do ilíaco com o fêmur, a gente vai ter a articulação coxo-femoral, né, ou a articulação do quadril, propriamente dita, e a junção do sacro com o ilíaco, a gente tem a articulação sacro-ilíaca. Vocês vão ver na imagem ainda a articulação sacro-coxígea, né, que é a junção do sacro com o cóccix, sendo que essa articulação ela é fundida, né, ela é fixa. E vocês vão ver aqui ainda a articulação lombosacra, né, que é a junção da base do sacro com a quinta vértebra lombar. Mas como essa é uma articulação de transição já para a coluna, a gente não considera ela como parte da pelve, tá? Então, a gente vai falar dela quando falarmos de coluna lombar. Próxima questão era, a partir das articulações citadas na questão 1, define as superfícies de contato de cada uma, se é côncava ou convexa, quando a cadeia cinética estiver aberta, ou seja, quando o pé estiver livre de carga. Lembrando que a cadeia cinética aberta é quando o osso que está mais proximal, mais perto do centro do corpo, é o fixo, e o osso distal, mais perto da extremidade livre, é o osso móvel. Então, pensando na articulação sacroiliaca, a gente tem o sacro como o osso fixo e a superfície desse osso é plana. E o ilíaco como osso móvel, sendo que a superfície do ilíaco é plana. Como a gente já antecipou no slide anterior, a articulação sacrocoxígea não tem movimento, ela é considerada uma articulação fixa. E a articulação do quadril ou coxo femoral, a gente tem que o osso fixo é o ilíaco, especificamente o acetábulo, e a superfície é côncava. E o osso móvel é o fêmur, né, especificamente a cabeça do fêmur, cuja superfície é convexa. Bom, em seguida, desenvolvo o mesmo raciocínio em cadeia cinética fechada, ou seja, quando o pé está apoiado no chão, suportando carga. Então, em cadeia cinética fechada, o osso que está mais distal da articulação é o fixo, né? Ele está mais perto do chão, né? Da parte que está presa, e o osso mais proximal é o osso móvel. Então, pensando na articulação sacroiliaca, a gente tem o osso fixo, vai ser o ilíaco, e a superfície é plana, e o osso móvel será o sacro, cuja superfície também é plana. E pensando na articulação do quadril ou coxo femoral, a gente vai ter o osso fixo sendo o fêmur, né, cuja superfície é convexa, que é a cabeça do fêmur, e o osso móvel, o ilíaco, cuja superfície é côncava, que é o acetábulo. Defina ângulo de inclinação do fêmur proximal e descreva sua importância. Então, o que é o ângulo de inclinação do fêmur? É a relação entre o colo do fêmur, que é essa linha vermelha que apareceu aqui agora, com o corpo do fêmur. E essa relação ela acontece no plano frontal. Quando essas duas retas se encontram, elas formam um ângulo. E esse ângulo gira em torno de 125 graus no seu valor de referência normal. E a importância disso é porque essa angulação ela permite uma maior harmonia entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, né, uma maior congruência entre essas duas superfícies. Então, isso favorece a coaptação articular. Com isso, eu tenho uma melhor distribuição das forças que atuam no quadril e um melhor alinhamento muscular. Quando eu saio desse padrão de normalidade, eu modifico a estrutura. E a estrutura define função. Se eu tenho uma modificação na estrutura,
muito provavelmente eu vou ter uma modificação na função também. Então, se a gente observar essas três imagens, a imagem do meio é o padrão de normalidade. Então, a gente tem, né, a relação entre colo e corpo dentro de uma angulação normal, que varia de 126 a 139 graus. E aí eu vou ter a linha verde, que é a linha que mostra a distribuição do centro de massa do corpo pelo quadril, né, atravessando o centro do joelho e o centro do tornozelo. E as linhas vermelhas, elas representam o alinhamento do joelho. Então, a gente observa que existe um valgo fisiológico, mas que está dentro dos padrões de normalidade. Se a gente olha para a imagem da esquerda, a gente vai ver uma diminuição desse ângulo. Então, uma diminuição qualquer, menor que 125 graus, vai produzir o que se chama de coxa-vara, ou seja, para que essa cabeça de fêmur consiga se encaixar na angulação do acetábulo, eu vou precisar fazer um desvio do corpo do fêmur para dentro. E vou produzir o que a gente chama no joelho de joelho valgo. E se a gente observar, né, o que é que vai acontecer, a gente vai ver que a parte medial do joelho ela se afasta e a parte lateral do joelho ela se aproxima. Então, aumento as forças de tensão na parte onde está se afastando, que é a parte medial, e eu aumento as forças de compressão na parte lateral, tanto no côndilo como no platô lateral, né? E modifico também o alinhamento, o centro de massa que passa pela articulação do quadril, que é essa linha verde. Se a gente olha para a imagem da direita, né, a gente vê um aumento da angulação da inclinação do fêmur. Então, a gente vai ter aí, isso maior que 140 graus, a gente vai ter aí agora uma coxa valga, né? Um L bem grande aqui de valgo. E aí, pelo mesmo pensamento, se eu tentar encaixar essa cabeça de fêmur no acetábulo, eu vou precisar fazer um desvio do corpo do fêmur, só que dessa vez para fora. Então, eu vou produzir no joelho um joelho varo. E se a gente observar, né, a relação entre côndilo e platô, a gente vai ver que os côndilos mediais tendem a se aproximar e o côndilo e o platô lateral tende a se afastar. Então, onde se afasta, eu aumento tensão, força de tensão. Onde se aproxima, eu aumento as forças de compressão. E mudo também o centro de massa que vai passar pela articulação do acetábulo. Então, eu deixo de distribuir esse centro de massa no joelho, né, e eu vou ter uma sobrecarga desse centro de massa na região de tornozelo. Próxima pergunta. Defina torção femoral e descreva a sua importância. Então, a torção femoral é uma condição genética, né, congênita, a pessoa já nasce com essa situação, que ocorre no plano transverso, ou seja, eu preciso observar isso de cima para conseguir analisar essa relação. E a relação é exatamente entre a linha do colo do fêmur e os côndilos femorais. Então, a gente vai ver uma primeira reta aí, em vermelho agora, que acabou de aparecer, que é a linha que atravessa o colo do fêmur. Então, veja que ela vai desde o centro da cabeça, atravessa toda a cabeça femoral, atravessa o colo do fêmur e chega até a região do trocânter, até o centro dos trocânteres, tá? Essa linha, ela representa o que a literatura chama de linha do colo do fêmur, ou colo do fêmur, também conhecido como pescoço do fêmur.
E aí vai ser a relação dessa linha com essa segunda linha que acabou de aparecer, que é a linha que representa os côndilos femorais. E aí observem que ela não fica exatamente conectada com a parte mais posterior dos côndilos. Essa linha, ela atravessa a região onde a gente tem a maior inflexão da curva entre os côndilos lateral e medial, tá? Então, é a partir daí, desse local, que você estipula essa linha. E quando essas duas retas se encontram, elas formam um ângulo. E esse ângulo, ele é normal. E é um ângulo que deve ter em torno de 15 graus. Esse ângulo, ele favorece a, a anteversão da pelve fisiológica. E essa anteversão de pelve, que é fisiológica, também favorece uma lordose lombar, que é fisiológica. Então, percebam que essas angulações, elas têm um propósito. É por conta dessa angulação no fêmur que acontece uma anteversão na pelve que vai produzir uma lordose lombar fisiológica, tá? Que é aquilo que vai funcionar como uma mola para a nossa coluna. Mas algumas pessoas podem ter uma variação em torno desse ângulo, para mais ou para menos. Se essa variação ela for para mais, e é algo em torno de entre 15 e 30 graus, esse fêmur, nessa cabeça de fêmur, ela vai estar mais anteriorizada em relação ao posicionamento natural, que já é ligeiramente anteriorizado, mas aí ela vai anteriorizar mais, certo? E aí, nesse momento, para que ela consiga se encaixar novamente no acetábulo, essa cabeça de fêmur vai ter que posteriorizar, porque o acetábulo ficou lá atrás e ela está lá na frente. Então, para eles se encaixarem novamente, ela vai ter que posteriorizar. A única forma da cabeça do fêmur posteriorizar, uma vez que já houve a sedimentação do osso, é com uma rotação interna de todo o membro inferior. E aí, eu vou pedir para que vocês que estão aí ouvindo essa videoaula, fiquem em pé com as pernas abertas na largura do ombro, com sobrecarga, apoio unipodal, né, sobrecarga nos membros inferiores, e vocês tentem fazer uma rotação interna do fêmur, em cadeia cinética fechada. Quem estiver fazendo de forma adequada vai perceber que a sua pelve vai fazer uma anteversão excessiva. Ela aumenta a anteversão quando você produz esse movimento. Então, isso é para explicar que as pessoas que muitas vezes têm uma hiperlordose excessiva, uma anteversão pélvica excessiva, muitas vezes a questão pode ser estrutural. Ela pode ter um ângulo de torção anteriorizado. E a outra opção é um ângulo de torção posteriorizado, que vai acontecer, né, em torno desses 5 graus de posteriorização. Né? E aí agora a gente tem uma inversão, a gente tem uma cabeça de fêmur mais posterior e os côndilos mais anteriorizados. E aí, para que essa cabeça consiga se encaixar novamente no acetábulo, ela vai ter que anteriorizar. E aí, na hora que ela anterioriza,
ela produz uma rotação externa do fêmur. E aí, para aqueles que estão em pé, o pedido agora é invertido. Então, mantenha a posição em pé, apoio bipodal com sobrecarga nos membros inferiores e tenta fazer uma rotação externa do fêmur. E aí vocês vão perceber que a tendência da pelve é fazer uma retroversão. E aí, muitas vezes, pessoas que têm uma retroversão de pelve, uma retificação de lombar, é por conta da estrutura óssea, por conta da relação entre a linha do colo do fêmur e os côndilos femorais. Próxima questão era: defina os movimentos de nutação e contranutação e determine em que cadeia cinética esses movimentos ocorrem. Então, a nutação é uma condição, né, que acontece com o sacro e com os ilíacos, né, numa compensação, numa relação de compensação. Então, o que é que pode acontecer na nutação? Eu posso ter uma base do sacro, né, também chamado de promontório do sacro, anteriorizando, então a base ou promontório inclina para frente e ou a crista ilíaca inclinando para trás. Tá? Então, vai ser nutação se for só o sacro para frente, vai ser nutação se for só o ilíaco para trás, e a junção dos dois também é nutação. Tá? Então, são movimentos que acontecem em cadeia cinética fechada, né? O ilíaco girando no fêmur e o sacro no ilíaco, né? É essa a relação. E aí, o que é que acontece? Se a gente olhar o pontilhado era a posição fisiológica. E aí, eu tenho um sacro, uma base de sacro que anterioriza, um ilíaco que posterioriza. O que é que acontece? Um aumento na distância entre o cóccix e a tuberosidade isquiática. Então, isso, num primeiro momento, vai me produzir um aumento na tensão dos músculos do assoalho pélvico, que é a base que está sustentando aqui esse posicionamento, né? Esse conjunto é a base que sustenta, inclusive, as vísceras. Né? E vou ter também, né, na relação com o sacro, que anteriorizou a base do sacro, né, que veio para frente, eu vou ter um aumento da lordose lombar pelo escorregamento anterior da base do sacro. Então, quando a quinta vértebra lombar tentar se encaixar aqui, ela vai aumentar e muito o ângulo de lordose. Já na contranutação, eu vou ter os movimentos contrários. Eu vou ter uma base do sacro que vai para trás, que posterioriza, e uma crista ilíaca, né, um ilíaco, que vai para frente. Tá? E aí, o que é que eu tenho como consequência? Eu tenho uma diminuição, né, dessa distância aqui entre o cóccix e a tuberosidade isquiática, que vai me gerar algo semelhante com uma frouxidão da musculatura do assoalho pélvico. Tá? Então, eles vão perder a relação comprimento-tensão, vão ficar mais soltinhos, o que não é uma coisa boa. Em relação à base do sacro, eu vou ter uma diminuição da lordose lombar pela retificação da base do sacro. Então, ele tende a ficar em pé, isso vai fazer com que a coluna vá empilhando sem realizar a lordose fisiológica. Pensando no plano transverso, os movimentos de nutação e contranutação produzem uma condição específica também na relação da pelve, né? Só que agora a gente vai falar de duas outras condições que a gente não tinha falado ainda, que são anatômicas, né? Que são o anel superior, que é essa linha azul, né? Anel pélvico superior, formado pela parte superior do púbis, as cristas ilíacas e a base do sacro. E o anel inferior, né, formado por essa linha vermelha, que é a junção do púbis inferior,
das tuberosidades isquiáticas e do cóccix. Então, quando eu tenho um movimento de nutação e contranutação, eu vou produzir alterações na dimensão desses anéis. Então, por exemplo, eu estou aqui com a imagem de nutação. Então, o que é que vai acontecer? O sacro vai anteriorizar. Quando o sacro anteriorizar, ele vai produzir um fechamento do anel superior e um aumento do anel inferior, que ele está chamando aqui de estreito inferior. Na contranutação, eu vou ter justamente o contrário. O sacro vai para trás, né? A base do sacro posterioriza. Com isso, eu faço um aumento do anel superior e uma diminuição do anel inferior. Outra angulação para a gente ver a mesma coisa. Né? Então, a gente está aqui de novo na nutação, né? Então, o que é que acontece na nutação? O sacro vai para frente. Quando o sacro vai para frente, o anel superior fecha, diminui, e o anel inferior aumenta. Então, aqui era o pontilhado, era a posição fisiológica, e aí na contranutação eu tenho um aumento desse anel inferior. Em outra visão, agora eu tenho a contranutação, que eu vou ter um sacro posteriorizando, indo para trás, e quando isso acontecer, eu vou ter um aumento do anel superior e um fechamento do anel inferior. Então, para a gente organizar, né, as duas imagens, né, a primeira, a priori, a gente olha, elas parecem muito semelhantes, mas na sua esquerda a gente vê o movimento de nutação e na direita o movimento de contranutação. Em verde, o anel pélvico superior, que aqui eles estão chamando também de estreito superior, e em vermelho, o anel pélvico inferior ou estreito inferior. Então, no movimento de nutação, eu vou ter um aumento do anel pélvico inferior, eles se distanciam, né, as tuberosidades isquiáticas, e uma diminuição do anel pélvico superior, ou seja, eles vão se aproximar. E na contranutação, eu vou ter o contrário. Eu vou ter um anel pélvico inferior menor, um anel pélvico superior maior. Então, qual é a importância da gente saber sobre nutação e contranutação? Por exemplo, a gestação. Né? Então, quando a mulher ela está esperando o bebê, né, os 9 meses em que ele está crescendo, eu vou ter uma contranutação, porque eu diminuo o anel pélvico inferior, então eu protejo a saída do bebê, né, o canal vaginal, e aumento o anel pélvico superior, justamente para dar espaço para esse bebê ficar. E quando acontece a nutação, é especificamente no momento da expulsão do bebê, no momento do parto, porque aí o que é que ele está fazendo? Ele está produzindo um fechamento do anel superior para favorecer, para aumentar a pressão em cima do bebê, justamente para favorecer a expulsão. E aí o anel pélvico inferior, ele alarga, ele aumenta, estimula a contração uterina e, consequentemente, a expulsão. Isso a gente pensando do ponto de vista mecânico, tá certo? Porque tem hormônios que vão começar a ser liberados também para aumentar a contração do útero, etc. Bom, e aí nós temos a pergunta que é: relacione aos movimentos de torção do fêmur, antiversão, retroversão da pelve e retificação e hiperlordose lombar. E
como eles contribuem para a biomecânica. Então, resumindo, a gente vai fazer um combo agora, vai organizar a cabeça com tudo que a gente viu até então. Então, a primeira opção é um ângulo de torção do fêmur normal, ou seja, ele está ali em torno de 15 graus. O que vai acontecer com a pelve? A pelve estará neutra, e isso significa em ligeira anteversão. Então, nosso posicionamento fisiológico é a pelve ligeiramente para frente, para que isso favoreça uma lordose lombar fisiológica. Né? E quando a gente tem esse cenário, pensando na biomecânica, nós vamos ter uma distribuição de forças adequada, porque o sistema está numa posição organizada para que ele funcione de forma otimizada. O segundo cenário seria com uma anteversão do fêmur, que a gente já viu que pode ocorrer em torno de até 30 graus. Vamos recapitular. Uma anteversão do fêmur significa dizer que a cabeça do fêmur está posicionada para frente. Se eu preciso encaixar essa cabeça no acetábulo, eu vou precisar fazer com que essa cabeça vá para trás. Quando eu fizer isso, né, para que eu produza esse movimento de posteriorização da cabeça, eu vou fazer no osso, no fêmur por inteiro, uma rotação interna. Ok? Quando isso acontece, aí é legal que vocês que estão aí agora assistindo fiquem em pé, com os pés paralelos na direção do ombro, tá? E produzam uma rotação interna do fêmur em cadeia cinética fechada, tá? Com sobrecarga nas pernas. Tenta fazer uma rotação interna do fêmur e vê o que é que acontece com a tua pelve. Então, se você estiver fazendo direito, vai acontecer uma anteversão da pelve. Essa pelve ela vai se deslocar para frente. E aí, o que vai acontecer? Uma hiperlordose lombar. Então, você vai aumentar o ângulo de lordose porque essa pelve foi para frente. E, do ponto de vista biomecânico, a gente vai encontrar uma área hipermóvel na região lombar. E essa hipermobilidade articular, ela produzirá uma sobrecarga muscular, tanto da musculatura posterior, quanto dos estabilizadores da coluna lombar. Então, essa é a consequência de uma hiperlordose. O terceiro cenário é uma retroversão do fêmur, que a gente já viu que pode acontecer em torno de 5 graus. Tá? E aí, o que significa essa retroversão do fêmur? Significa dizer que na hora que a cabeça do fêmur se consolidou em relação aos côndilos, ela estava numa posição posterior. E aí, o que vai acontecer agora? Para que essa cabeça se consiga se encaixar no acetábulo, eu vou precisar fazer uma anteriorização dessa cabeça. E quando eu fizer isso, eu vou produzir no osso uma rotação externa. E aí, convido vocês novamente a ficarem em pé, com os pés apoiados no chão, abertos na largura do ombro, em sobrecarga, apoio bipodal, e vocês vão tentar fazer uma rotação externa desse fêmur. E vão ver o que é que vai acontecer com a pelve de vocês. Quem conseguir fazer, né, fazer direito, vai ver que essa pelve vai se deslocar para trás.
Ana, quando você diz pelve se deslocar para trás, você quer dizer o quê? A crista. O nosso referencial aí está sendo a crista ilíaca. Então, a crista ilíaca vai se direcionar para trás e a gente chama esse movimento de retroversão pélvica ou retroversão da pelve. Essa retroversão, ela produz uma retificação da lordose fisiológica. Você fica chapado, a coluna fica ali retinha. Biomecanicamente, o que é que acontece? Um aumento das cargas estáticas na articulação lombar, porque ela fica agora hipomóvel e concentrada com as cargas, né, que acontecem na coluna concentradas na articulação, tá? Então, isso faz aumentar cargas estáticas dentro da articulação, ok? E quais os principais ligamentos do quadril? Localize-os na imagem. Então, a gente tem todos eles aqui, né? Em vermelho são dois feixes do mesmo ligamento, que é o ligamento iliofemoral. Aqui embaixo eu tenho o ligamento pulbofemoral. Em algumas literaturas vocês vão dizer que esses ligamentos eles formam um N ou um Z, né? Que protege toda a região anterior da cabeça do fêmur. E aqui, ó, uma pontinha do ligamento isquiofemoral, né? Então, ele faz uma torção. Ele começa lá atrás, e na isquiofemoral, né? Na região isquiática, e ele vem se inserir aqui mais à frente, na região femoral, tá? Bom, então, é isso que a gente tem até então, tá? Espero que a gente consiga clarear mais o estudo dirigido, que vocês possam aproveitar essa videoaula e a gente se vê na próxima semana.